volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer, o espírito imundo, o espírito lá da adivinhação, ele tentou fazer aquele reboliço para tirar justamente, porque Paulo e os companheiros dele, os outros, se diriam para levar a palavra do Senhor. Vocês já observaram que todas as vezes que nós vamos levar a palavra do Senhor, ou vamos evangelizar, vamos fazer uma visita, vamos fazer algo, de repente forma um reboliço, acontece algo, sempre acontece alguma coisa, para quê? Para te parar. Só que nisso que houve esse reboliço todo, né? E até porque favoreceu, porque veja bem o que acontece no final. Quantos conhecem essa passagem, que ela já é bem conhecida, né? Então aqui diz assim, Paulo se orava e cantava louvores a Deus, os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer, prenderam Paulo, mas não adiantou, porque a palavra de Deus não está presa, amém? Amém. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todas, as algemas, né? Já deveriam estar algemados, e naquele terremoto foi tão forte que o Senhor, né, enviou aquele anjo que soltou aquelas algemas. E isso veio favorecer. Por quê? Através disso tudo veio conversões. Amém? E foi o que aconteceu comigo. Através de eu servir aqueles espíritos imundos, que eu trabalhava na magia negra, ia para dentro de cemitério, fazia coisas absurdas, incorporadas, só depois eu ficava sabendo, porque me contavam. Mas Deus, quando Ele te marca lá dentro do ventre da sua mãe, não tem nada, não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada que te para. Glória a Deus. Você pode até ficar um tempinho na inércia, mas Deus não te abandona. Amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso, não adianta. Satanás, ele está pensando que Satanás está satisfeito? Ontem nós partimos para a rua, os núcleos não estão indo, não está procurando o crescimento da igreja, não está procurando levantar. Ele não está satisfeito, ele tenta parar todos nós, mas ele não consegue. Porque ele pode ouvir o que estamos falando, mas ele não tem a palavra revelada, porque o Espírito Santo de Deus não deixa ele ter essa palavra. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer tudo isso, que houve, até porque essa conversão, o carcereiro, naquilo que as cadeias, as algemas se abriram, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele achou naturalmente que ele estava sozinho. Ele ficou perdido ali. Então ele pensou assim: bom, eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem ninguém, eu vou sacar da espada e vou me matar. Ele se viu nesse desespero. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa pergunta foi tremenda, irmãos. Essa pergunta foi maravilhosa. Isso porque se todos que recebessem assim, que ainda não são convertidos, que recebesse assim um milagre do Senhor, e chegasse e perguntasse: o que é preciso para ser salvo? Essa foi a maior pergunta. Então responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer nessa noite, se tem alguém da sua família, não sei se todos assim, demais que estão aqui, se já são convertidos, não estou falando aqui, porque eu os conheço, sim, mas pessoas de fora que de repente entrou aqui nesse lugar hoje, ou talvez ou a pessoa já é realmente salva, já é liberto de tudo, mas tem um familiar que está lutando para que esse familiar se converta. Não desista desse familiar. Não desista, porque o nosso Deus, ele tem surpresas,
vocês vão ficar assim, perplexos. Porque o nosso Deus é no tempo dele. Irmãos, eu levei anos para me converter. Eu não tenho tanto tempo assim de conversão, não, como as pessoas acham que tem. Tenho não. É porque eu já fui me converter já com quase uns 50 e poucos anos. E na minha família, a minha família era toda de candomblé. A minha família era toda de magia negra. E a minha filha, André, que vocês conhecem, glória a Deus, ela se converteu primeiro do que eu. Amém? E então, através dela, eu não sabia, ela já orava por mim. E uma ocasião eu estava com um problema muito sério de uma outra minha filha também, quase à beira da morte. Nessa época eu também não era convertida, eu estava dentro de um terreiro de macumba, dentro da minha casa, porque aquele vilarejo, se perguntar ali quem era, a Dona Imaculada, todo mundo vai te dizer. E então a minha filha teve um problema muito sério da dengue hemorrágica naquela época que começou, e os médicos já haviam desenganado. Ela estava no hospital quando o meu genro me ligou e disse para mim: sogra, olha, a Yara ela não tem muita esperança não, as plaquetas elas estão muito baixas e não tem. Eu naquele momento, a oração do justo pode muitos seus efeitos. Naquele momento ali eu estava com tudo ali que eu poderia. Era o que eu acreditava na época. Pegar uma vela, acender, sei lá, fazer alguma coisa lá dentro daquilo que se usava. Mas eu não tive ânimo para isso. Glória a Deus por isso. E a sogra do meu filho já vinha orando por mim, eu não sabia, quando ela me ia sair para fazer trabalhos fora. Ela ficava lá do cantinho do portão, ela e a André orando, eu não sabia. Ela lá do cantinho do portão dizia assim: hoje você está saindo toda de branquinho com a sua bolsinha na mão para atender as pessoas. Mas em nome de Jesus, eu creio, um dia você vai sair daqui para a casa do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? O Senhor é tremendo. E eu não sabia. Aí quando aconteceu tudo isso, eu desci chorando e ela falou assim: eu posso te ajudar? O que você tem? Aí eu falei o que era sobre a menina. E ela falou: eu posso subir aí na tua casa para fazer uma oração? Eu falei: pode. Aí ela subiu. Quando ela terminou de orar, ela me deu um abraço e falou assim: gente, esses abraços que nós damos aqui é tremendo, tá? Amém. Porque não pensem que é um abraço apenas para te dar um abraço. Não! É um abraço do Espírito Santo. Glória a Deus. É Ele, naquele momento que você abraça, irmão, Ele transmite para você. Aleluia. Ele transmite a tua paz. Ele transmite para você aquilo que você tanto necessita. Amém? Então, quando ela me deu esse abraço, ela terminou e falou para mim assim: irmã, fique tranquila, minha irmã em Cristo. Aí eu parei e falei: ué, eu não sou da religião daquele, né? Não, eu achava religião, né? Para nós era religião. Aí ela desceu, 2 dias depois, aí eu ligo a televisão, do nada, porque eu não suportava nada de evangélico, não. Se tivesse lá um programa lá evangélico, eu tirava, botava no pagode. Irmãos, eu tomava 2 caixas de cerveja, para quem não sabe, tá? E então, limpando casa e copinho de cerveja, ó, geladinho, e tá eu lá. Aí, nesse dia, eu liguei lá a televisão, assim, do nada, aí estava passando por de repente, eu encontro quem? Esse programa do missionário. Eu nunca fui à igreja evangélica, nada. Aí, de repente, ele apontou assim o dedo, assim, eu parei assim com a vassoura, aí ele apontou assim, eu estava na janela da sala: é você mesmo, é você que está com um ente querido aí entre a vida e a morte. Mas olha, não importa quem você seja, se você é de candomblé, se você é espírita, não importa, é católica, seja quem você seja. Jesus manda te dizer: venha como está. Aí eu parei e a palavra foi lá dentro. Por isso que eu digo, gente, olha, a palavra tem poder. Glória a Deus. Quando você assume, por isso que eu digo, na hora da palavra, seja quem for que estiver aqui em cima, não importa. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, da
maneira que ele quer. Ele usou uma mula no deserto. Então não importa. Ah, não vou não porque não é o pastor. Ah, não vou não porque eu pulei. Não tem isso, irmãos. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Glória a Deus. É aquele momento que Ele marcou para você estar ali, para você receber dele. Amém? Que Deus, na verdade, não precisa de nós é que precisamos dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando aí ela falou que ela perdão. Aí no que ela foi e me deu esse abraço, eu fiquei assim, eu falei, poxa, mas eu não sou irmã dela em Cristo, o que é isso? Passou. Aí, ouvindo lá o programa, como eu acabei de falar aqui agora, vendo lá, que esse missionário falou aquilo tudo, eu na mesma hora, ele estava fazendo o apelo. Quando ele fez o apelo, venha como tu estás, se você quer, é agora o momento. Aí ele começou a falar tudo da minha vida, as lágrimas começaram a descer, a lágrima descendo, eu falei, eu quero esse Jesus, agora. É agora. Aí ele fez a oração de libertação ali naquele momento, e dali, para a honra e glória do Senhor, a minha caminhada com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Foi maravilhoso. Foi lindo. E assim foi. A partir daquele momento, eu não procurei a igreja, porque eu não sabia, eu não pegava a Bíblia, não sabia nada. Como a gente está aprendendo sempre, né? A gente nunca sabe nada. É o Espírito Santo que nos diz pela misericórdia dele. Mas aí eu não contei para ninguém, minha família, ninguém sabia. Aí, aquele monte de acertamento, aquela coisa, gente, coisas pesadíssimas, vocês não têm noção. Aí, quando foi uma segunda-feira, aí eu comecei a orar, ligar a televisão todo dia. Tá lá, aquelas coisas todas lá, não estou nem aí para aquilo que estava lá. Aí eu acordava de manhã, botava meu joelho no chão, Deus, eu falava assim mesmo, Deus, eu não sei falar, eu não sei como é que faz, eu não sei. Faz o que o senhor quiser na minha vida. Assim, faz o que o senhor quiser na minha vida. Glória a Deus. Aí quando foi uma segunda-feira de manhã, eu acordei, desci as escadas, tinha lá um assentamento daqueles cheio de coisa lá, de ouro, de tudo, um monte de coisa. Aí eu fui lá em cima, peguei uma bolsa grande, botei, cheguei ali e falei assim, mas isso depois de estar orando, né? Isso já estava fazendo um mês e foi quase 2 meses. Nada de procurar a igreja, porque eu não sabia. Aí eu cheguei lá naquelas coisas, aquilo foi inscrição, não fui eu, né? Na verdade, maculada em nada, mesma coisa. Aí cheguei ali, olha aqui, em nome de Jesus, a tua legalidade na minha vida acabou, na minha família acabou. Você vai bater em retirada, é agora. É no poder e autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia. Glória do Senhor. Olha, a partir daquele momento eu comecei a tirar aquilo tudo. Claro, com as forças do Senhor. Mas não falei para ninguém, eu levava as bolsas. Não chegou naquela igreja que tem Pedro Nolasco, peguei uma bolsa, joguei aquilo tudo. Quando eu estou jogando aquelas coisas lá, me chega uma senhora e fala assim, não sei não, se é aquela mulher. Aí chegou, o que você está fazendo aí? Eu falei, não te interessa. Mas o que você está botando? Eu digo, olha só, você quer? Tá aí, ó. Mexe, se você quiser. Era ouro, era um monte de coisa. Ouro mesmo, que tinha aqueles braceletes de ouro que mandavam fazer na política coisa. Aí, eu peguei tudo, joguei para lá, fui para casa. Eu estava mais ou menos nas coisas. Quando eu da padaria assim, aí eu escutei aquele... Eu falei, que isso? Mas não quis nem saber. O último a eu tirar da missa, eu levei 2 meses. A tirar da minha casa foi o jogo. Aí, o jogo era a tal da adivinhação, pastor. Era a tal da adivinhação. Ficava filas de carro na minha porta. Era empresário, era tudo. E o que acontecia? Dinheiro entrava, claro, só tinha uma coisa lá. Entrava hoje. No dia seguinte, você procurasse 1 centavo com o Imaculado, você não encontrava. Por quê? Vinha as festas deles, vinha cervejal, vinha aquele monte de coisa, e o dinheiro ia embora. Só aparecia para fazer as festas deles. Depois da Imaculada, só não passava fome, porque, graças a Deus, né, Deus com tudo isso, que eu atribuo a Deus com tudo isso, me deixou passar necessidade. Né? Que ele não desampara a quem ele já marcou, ele não desampara, não. Aí, vou terminar já, porque tá lá. Aí, conclusão, depois disso tudo, né, tirei aquilo tudo, o último